O meu conhecimento ele era todo por livros. Então, quando eu começava a gostar de um assunto, eu comprava mais um livro, e mais um livro aqui, mais um livro ali. Não dá tempo, cara. Como diria Não no, dá. no filme Matrix, né? O Morpheus, fala, o guru do Neo, fala assim uma frase que eu nunca esqueci, né? O tempo está sempre contra a gente, né? Não sei se você lembra do filme. Ele fala isso, o tempo Eu está lembro. sempre contra a gente. Então, assim, eu tenho vários assuntos que eu me interesso, marxismo, ciência, não sei o quê. Aí você vai se aprofundar, você vai pegar, comprar mais um livro. Dá tempo, você não consegue ter o nível de conhecimento que você precisa para você fechar um raciocínio, uma consciência. Então, o YouTube, assim, ele permite isso. Você vê um vídeo aqui de 3 minutos, um de 10, um de 15. Cara, daqui a pouco as coisas vão fechando, porque você tem um computador quântico e você não precisa ler tudo, porra. Você só precisa criar uma consciência sua do teu universo, entendeu? O universo que te cerca. E você só precisa de fragmentos, porque o teu computador quântico vai fazer o resto. Você não precisa ler 100 teses de doutorado para entender um assunto. Você, quando fala, teu computador quântico está achando a melhor forma de você explicar uma situação para aquele contexto. É um computador quântico que está criando e recriando todos os seus conceitos quando você fala. Aí você fala assim, pô, tu pega um professor desse, assim, um cara que já leu 1000 livros e que já escreveu 100 livros. O cara escreveu 100 livros sobre marxismo. Aí você vai, chama o cara, assim, pô, fala aí, sobre o marxismo. Ele vai falar alguma, ele vai falar coisas que não estão no livro dele. Entendeu? Porque aquele exercício de racionalidade Exato. para você escrever um livro, um esforço do caralho para você escrever racionalmente as coisas, aquilo se dilui no pensamento. Então, assim, por mais que ele use alguns elementos do que ele já pensou, quando ele fala, o processo é quântico, cara, ele reinventa tudo. Então, o conhecimento precisa ser reinventado. Então, o livro é uma expressão de uma racionalidade que tem o seu papel, tá lá para ajudar a gente a crescer e tal, mas, assim, ela, vamos dizer assim, não é um conhecimento que nem sempre flui pela sociedade, cada vez flui menos, infelizmente. Então, por exemplo, você faz um vídeo que você expressa um sentimento, Hum. um pensamento, você fala isso para 100 mil pessoas, para 10 mil pessoas, aquilo ali tem um efeito propagador, tem um efeito na É, sociedade, entendeu? E nesse universo quântico de ideias, de pensamento, isso flui, então é uma coisa bacana, entendeu? Então, até o meu filho comentou comigo assim, né? Pô, é, eu falei para ele, vou fazer uns vídeos do YouTube aí que eu acho legal, tá? Tenho essa vontade há muito tempo. Aí ele falou assim, pô, você faz um vídeo do YouTube, mesmo que só, sei lá, 20 pessoas vejam, pensa numa tese de doutorado, que uhum. você passa 3 anos fazendo ali e só 3 pessoas vão ler, os caras da banca. E aí mesmo assim, às vezes nem os caras da banca vão ler, né? 3 ou 5, não lembro. Não é assim, tipo, você Assim, faz uma tese de doutorado e ali já é, e na verdade é uma coisa conduzida, também o pensamento ele vai sendo conduzido pelos professores, pelas linhas principais, pelas teses. Então o pensamento não tem tanta liberdade assim, né, cara? Você tem que construir a tua argumentação em cima de aquilo, como se fosse uma coisa estruturalista, entendeu? Como se você tivesse que justificar o seu próprio pensamento pelo pensamento dos outros, sim. como seu pensamento ele não é justificado por si mesmo. Você, como consciência quântica do universo, você tem que dar satisfação para todo mundo, porque você tem que basear o seu conhecimento no conhecimento de quem tem nome, de quem é famoso, de quem se consolidou. Então tipo, é uma coisa que não tem tanta liberdade, né? Inclusive eu me choquei quando eu entrei para a filosofia, que eu descobri que o meu pensamento não valia nada, porque o teu pensamento só vale quando você compara de pessoas com filósofos conhecidos, entendeu? Então, se você tem um pensamento bacana sobre uma coisa, se você tem um conceito sobre alguma coisa, na academia não tem valor. Agora, se você souber pegar o seu pensamento e comparar com 100 filósofos que pensavam sobre aquilo, e você mostrar que aquilo ali que você está falando é original e tem uma coerência, aí você tem valor. Então, esse valor é um sistema de referências, né? Que tem a sua lógica, mas faz com que essas coisas não fluam pela sociedade, né? O pensamento. O YouTube é legal, cara, que você vê um vídeo que você viu, e você vai. Eu me desenvolvi muito depois que eu me aposentei, que eu comecei a ver muito vídeo do YouTube, que o meu conhecimento ele era todo por livros. Então, quando eu começava a gostar de um assunto, eu comprava mais um livro, e mais um livro aqui, mais um livro ali. Não dá tempo, cara. Como diria Não no, dá. no filme Matrix, né? O Morpheus, fala, o guru do Neo, fala assim uma frase que eu nunca esqueci, né? O tempo está sempre contra a gente, né? Não sei se você lembra do filme. Ele fala isso. O Eu tempo está lembro. sempre contra a gente. Então, assim, eu tenho vários assuntos que eu me interesso, marxismo, ciência, não sei o quê. Aí você vai se aprofundar, e você vai pegar, comprar mais um livro. Dá tempo, você não consegue ter o nível de conhecimento que você precisa para você fechar um raciocínio, uma consciência. Então, o YouTube, assim, ele permite isso. Você vê um vídeo aqui de 3 minutos, um de 10, um de 15. Cara, daqui a pouco as coisas vão fechando, porque você tem um computador quântico e você não precisa ler tudo, porra. Você só precisa criar uma consciência sua do teu universo, entendeu? O universo que te cerca. Você só precisa de fragmentos, porque o teu computador quântico vai fazer o resto.
Você não precisa ler 100 teses de doutorado para entender um assunto. A questão é a seguinte: como você usa a filosofia? Você usa para dizer que você tem conhecimento, para você ficar citando filósofos, citando livros. Você usa a filosofia para você demonstrar que tem conhecimento, para impressionar as outras pessoas, ou você usa a filosofia para viver? Entendeu? Essa é a questão. Então, eu uso a filosofia para viver. Eu não estou aqui. Então, por isso que eu não ponho foco nessa coisa assim, porque o filósofo X ou Y. Eu estou citando Aristóteles aqui. Interessante a gente mencionar na questão da medicina, né? Mas a medicina, ela é aristotélica, ela pensa o corpo de uma forma aristotélica, assim, como se o corpo fosse uma máquina, entendeu? Eles pensam Sim, assim. O corpo não é um ser quântico. Ele não trabalha as probabilidades da vida, ele é uma máquina. Então, por isso que a medicina, por exemplo, ela fala assim: tá ali o exame de sangue, cara? Você vai no médico, cara, faz o exame de sangue. Aí vem 500 mil coisas, assim, tipo, cálcio, fósforo, magnésio. Aquilo o ali, que isso quer dizer? ele trata aquilo ali, o teu sangue, como se estivesse analisando uma máquina. Ele fala assim: não, mas o colesterol tá alto. Não, mas tá faltando magnésio aqui, hein? Porque eles não entendem a natureza probabilística. Então, o que acontece? Aí você pega aquele exame de sangue com uma porrada de informação e ela fica vendo onde é que o número está falhando. Como se você fosse uma máquina, um carro que se faltar um parafuso quebra, né? Um carro é assim, né? É um nível de complexidade baixo. Então, assim, pô, se saiu, se tiver um parafuso solto Sim. ali, que vai soltar uma peça, o carro vai quebrar e vai parar. Agora, o ser humano é assim, porque ele está trabalhando todas as possibilidades possíveis. Então, se você do teu corpo tem em um determinado momento pouca vitamina C, ou pouca vitamina D, ou menos selênio, ele dá o jeito, cara. Ele faz uma rearrumação, entendeu? E então, assim, o remédio, quando ele entra naquilo, no teu organismo, o corpo tem que, porra, pensar o que que ele vai fazer com aquilo, cara. Porque nunca é o mesmo efeito que o laboratório quer que tenha. Porque nós não, a medicina, ela tem uma máscara de ciência, entendeu? Se você estudar o que é o método científico, você vai ver que a medicina está muito distante disso, cara. Porque você não tem como reproduzir aqueles efeitos daqueles medicamentos no corpo. Você tem os corpos são diferentes. Então, se você faz um tratamento estatístico daquele comportamento, e você diz que aquilo ali é ciência, mas a ciência mesmo, na teoria, aquilo não pode ser feito. Entendeu? Então, assim, Sim, quando você toma um remédio, o organismo teu vai pensar, cara, o que que eu vou fazer com isso? Estão bagunçando tudo ali dentro, né? Toda a lógica de funcionamento. Então, pode ser bom, pode ser ruim, pode ser bom no curto prazo, ser ruim no longo prazo. E o corpo vai ter que aprender a lidar com aquele medicamento. Então, voltando ao assunto do cogumelo, e o texto que falava do cogumelo, ele mesmo assim, que não era um texto de medicina, ele explicava que não sabe-se como que o corpo leva aquela substância específica desse cogumelo lá, que vai direto onde tem o problema do Alzheimer, entendeu? E assim, você pode até tentar entender isso porque a medicina usa muito a química para entender os fenômenos, né? Mas a química tem limitações, cara. Entendeu? Você não pode. Se você parar a pensar, você tem que lidar com milhões e milhões de substâncias dentro do teu corpo circulando, com milhões e milhões de bactérias e de vírus. Você vê que é um universo que não cabe da nossa consciência, entendeu? Assim, é uma composição de consciências, né? Que forma essa consciência quântica que a gente tem, que vai administrar tudo que você come, tudo que está passando pelo seu corpo, tudo que está saindo, tudo que está entrando. Mas a medicina, cara, ó, entendeu? Ela vai. E é o tal negócio, os medicamentos, eles são muito potentes hoje em dia, eles têm e você nunca sabe o que ele está mexendo, né? Você lê uma bula de um remédio, você fica apavorado, cara. Porque é o seguinte, o a laboratório. tolerância do corpo humano, né? Não, a questão toda é o Eles vão seguinte: aumentando a potência. os remédios hoje são muito fortes. Então, assim, é, você não sabe, por exemplo, os laboratórios querem ganhar grana, cara. Então, assim, você toma um remédio, o que vai resolver aquele problema imediato. Mas você não sabe se daqui a. Se vamos supor que você tem que tomar esse remédio a vida inteira. Você não sabe se daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos aquele remédio vai te dar um câncer, vai te destruir. Entendeu? E você mesmo que isso aconteça, Sim, você nunca vai conseguir provar que aquele remédio é o culpado, porque essa relação de causa e efeito vai se perdendo com o tempo. Então, eles estão mais preocupados é com isso, porque se você toma um remédio no mês seguinte você está com câncer, facilmente vão fazer essa conexão, né? Que aí você vai ver, não, pô, peraí, o cara tomou um sim, remédio e ficou com câncer, o outro lá tomou esse remédio com câncer. Pô, é o remédio o culpado disso. Eles fecham algumas informações, mas se o prazo for longo, não, né? Então, se você toma um remédio hoje que te ajuda a resolver um problema, mas que daqui a 5 anos você tiver um câncer por causa disso, nunca ninguém vai conseguir associar esse remédio àquele câncer lá de 5, 10 anos, entendeu? Porque você dilui essa relação de causa e efeito. sim. Você nunca vai conseguir provar nada. Então, se Eu, você está falando aqui um assunto, a pessoa está ouvindo aquilo ali. Aí saiu dali, atualmente, a sua mente está trabalhando. Aqui a gente é uma máquina de pensar, cara. Nós somos um computador quântico maravilhoso. São bilhões e bilhões e bilhões de células que estão experimentando uma forma de encaixar aquela ideia no melhor lugar possível. Assim como o teu corpo pega
uma substânciazinha lá do cogumelo e joga exatamente onde vai ser mais útil. Quando você joga uma ideia no teu cérebro vai trabalhar para ver onde é que ela vai encaixar aquilo. Fica trabalhando o tempo inteiro. Então você jogou uma ideia, a pessoa vai trabalhar, e de repente aquilo vai ser útil de um jeito que de repente a pessoa nem associa com o que você falou. Só para dar um exemplo, uma vez eu falei para uma pessoa que eu convivi com ela há muitos anos, e ela era do campo da medicina. Então, assim, eu falei para ela estava preocupada com o vírus da Covid e tal. Aí eu fiz uma discussão com ela, falei, cara, essas práticas que eles estão pregando por aí são relativas, porque, cara, não é impossível alguém não ter entrado em contato com o vírus. Aqui, aí eu falei para ela o seguinte: tudo é uma quantidade e uma qualidade. Então, se, por exemplo, você tem um vírus muito Sim, letal, mesmo um vírus muito letal, ele precisa de uma quantidade mínima para ele conseguir sim, afetar você, destruir seu corpo. Porque nós temos pode um, ver. um sistema de defesa que dá conta de qualquer vírus, Sim. mesmo na quantidade pequena, ele dá conta. Aí eu falei para ela, tudo é uma quantidade e uma qualidade. Aí 3 meses depois a gente estava conversando alguma coisa, eu falei alguma coisa sobre algum remédio, ela falou assim, Leonardo, tudo é uma quantidade e uma qualidade. Ela falou como se aquilo tivesse sido um pensamento que é dela, porque, Pode assim, ninguém é dono de pensamento nenhum, mas, assim, ela sim. falou como se ela tivesse pensado aquilo. Ela esqueceu que fui eu que falei, entendeu? Para ela aquilo. Então, E assim, aí ela então, jogou. então para você ver que aquilo vai funcionando no cérebro da pessoa, chega um Não, ponto que aquilo se encontra um lugar tão adequado que compõe o adequado. pensamento dela. Então ela acha que é dela, ela acha que ela criou aquilo, porque encaixou num lugar tão legal, assim, ela como médica, perceber essa relação da quantidade e da qualidade, que ela trouxe para ela a autoria do pensamento.